Seja sobre todos, amém? Abra comigo sua Bíblia, no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Essa noite nós vamos olhar dos versículos 28 a 36. Lucas 9, de 28 a 36. Todos estão lá? Amém. Vamos ler. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, o escolhido, ouçam-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias não contaram a ninguém o que tinham visto. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Nós entregamos a Ti mais uma vez esse momento, Senhor, e clamamos que o Teu Espírito Santo nos direcione, que o Teu Espírito Santo nos capacite a compreender a Tua palavra, Deus, de maneira que nós saiamos daqui edificados e transformados por ela. Cremos que a Tua palavra tem poder por si só. E Deus, quando nós ouvimos a Tua palavra, Senhor, com fé, Senhor Deus, desejosos em aprender, ó Deus, o Senhor age sobrenaturalmente em nossas vidas, Senhor. O Senhor nos transforma, Senhor. E eu oro que essa transformação aconteça um pouco mais essa noite, enquanto nós damos atenção à Tua palavra, Senhor. Fica à vontade no nosso meio, Espírito Santo de Deus, e trabalhe em nosso coração. Nós Te amamos, Jesus. Sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Então nós clamamos, ó Deus, seja com cada vida, cada coração aqui essa noite. Só Tu sabes como cada um chegou. Só Tu sabes, Senhor, as necessidades, as lutas, os sonhos, os planos, como que está cada um, Senhor. Então eu oro que o Senhor gere fé nesse momento que a gente está ouvindo a Tua palavra, Senhor, e que o Senhor faça além, muito além de tudo que pedimos ou pensamos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Muito bem. Já há alguns domingos estamos estudando o Evangelho de Lucas e nós demos o nome desse estudo de Jesus, o homem perfeito, porque o foco do evangelista Lucas é a humanidade de Jesus. E o versículo-chave é Lucas 19:10, que diz: Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. No nosso último estudo do Evangelho de Lucas, nós vimos Jesus declarar o preço do discipulado. E tem muito a ver essa mensagem de hoje, tá? Então, se você não ouviu o estudo da semana passada, eu peço que você ouça
porque é bem importante quando Jesus declara o preço do discipulado, tá bom? E essa noite a gente vai ver Jesus sendo transfigurado, né, enquanto ele orava, enquanto ele falava com o Pai, tá bom? A passagem é Lucas 9, de 28 a 36, e a mensagem, o título da mensagem dessa noite é Metamorfose. Meta significa mudança, morfa é forma, metamorfose é um processo de mudança, tá bom? É um processo de mudança de forma. Então, é sobre isso que a gente vai falar essa noite. E é claro que essa é a palavra usada como transfiguração, tá bom? É daí que a gente tira a palavra metamorfose. Muito bem. Queridos, a transfiguração do Senhor Jesus... Suelene Anthony. Glória a Deus. Eles estão aqui diretamente do Peru, tá? Nada mais, nada menos, né? Legal. Muito bem. A transfiguração do Senhor Jesus, né? Essa experiência que nós acabamos de ler, que aconteceu com Jesus no monte, com Pedro, Tiago e João, é o único momento em toda a história, né, terrena de Jesus em que ele revela a glória dele. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso essa noite, né? Jesus, nesse momento, essa grande experiência, ele revela... Simone está aqui também. Meu Deus. O que é isso? O Maurício e a Lilian também estão aqui, ó. Mas eles eu já tinha visto. Muito bom. Muito bem. Bom, voltem aqui comigo. Então, essa transfiguração foi o único momento terreno em que Jesus ele mostrou a sua glória. E esse é um acontecimento digno de nota, né? Porque Deus ele quer nos ensinar alguma coisa aqui, tá bom? E eu vou adiantar um pouquinho o meu ponto nesse estudo e vou falar para vocês uma coisa. Essa mudança, né, que nós presenciamos no Monte da Transfiguração, em que Jesus ele transfigura, ele muda e os discípulos ficam, né, apavorados ali quando vem aquilo. Nós também, como cristãos nascidos de novo, né, estamos num processo de mudança, né? Nós estamos mudando a cada dia. Enquanto nós caminhamos com Jesus, enquanto nós meditamos na palavra de Deus, enquanto nós andamos com o Senhor, nós estamos sendo transformados. A Bíblia fala que nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior que vem do Senhor, que é o Espírito. Então, o Espírito Santo que habita em nós, ele está empenhado nesse trabalho árduo, não é? Que é nos transformar dia após dia. E essa transformação acontece na prática, né? Você hoje não é o mesmo, né, de tempos atrás, quando você conheceu Jesus, porque o Espírito Santo está trabalhando em você. E essa transformação, ela só acaba, meus irmãos, no dia em que nós veremos nosso Senhor Jesus face a face. E naquele dia, esse processo de transformação será concluído. E a Bíblia fala que nós vamos olhar para Ele e nós vamos ser assim como Ele é. É como olhar no espelho. Você vai olhar para o Senhor e vai se ver refletido nele. A gente até arrepia, né? Porque só mesmo o poder de Deus, né, para trabalhar em nossas vidas, né, poderosamente mesmo, né, arduamente, para que esse dia aconteça, né? Então, toda a honra, toda a glória e todo o louvor ao Senhor Jesus. E, irmãos, é interessante que o evangelista Lucas, ele não usa a palavra metamorfose nesse texto como Mateus faz, como Marcos faz, mas Lucas, como médico detalhista, ele explica o processo. Ele fala, não, Jesus ele foi transformado, ele passou por uma mudança, então ele explica o processo para nós. Mas a palavrinha é essa transformação, essa mudança de forma, como os outros evangelistas descrevem, tá bom? O versículo 28 agora. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, então depois dessa última experiência que nós vimos com Jesus,
ele toma consigo Pedro, João e Tiago e sobe ao monte para orar. Muito bem, Jesus ele tinha acabado de falar sobre o preço do discipulado, quão importante é para aquele que quiser acompanhá-lo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente, segui-lo. E a gente entendeu e a gente aprendeu o que significa morrer para o nosso ego, né? Para a nossa vontade, para fazer a vontade do Senhor. E é claro que a cruz vem antes da glória, né? Jesus ele deu o exemplo, ele tomou a sua cruz para que depois ele pudesse entrar na glória. E ele falou que esse é o caminho para nós também. Então, 8 dias depois, ou uma semana, vamos dizer, ele pega 3 dos seus discípulos, né? E é interessante, ele pega Pedro, Tiago e João, e ele vai a esse monte para orar com eles. E é interessante ele querer revelar isso justamente para esses 3. O monte é o Monte Hermon, se você é estudante da Bíblia e gosta de fazer anotação. E vamos ver o que acontece lá. Então Jesus está orando com seus discípulos no monte. No versículo 29 diz que, enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. É muito importante observar, irmãos, que essa transformação aconteceu, e eu gosto porque Lucas enfatiza todas as vezes que Jesus está orando, ele sempre fala, Jesus estava orando, e aqui novamente ele fala, enquanto Jesus orava, seu rosto foi transformado, ele sofreu essa mudança, essa transfiguração. Então essa transformação aconteceu enquanto ele orava. E as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Ainda hoje eu conversava com um casal e eu falava para eles a importância da oração. Como a oração ela muda a gente até de perspectiva. Quando antes de orar você se vê como uma formiga cercada de elefantes, né? Tão pequenininho e parece que tudo vai te esmagar. Mas quando você começa a orar, o Senhor ele te levanta e coloca numa rocha maior que você, e você de repente tem uma visão panorâmica, não é? E você olha o todo, e você já não tem mais medo, você não está mais ansioso, você não está mais preocupado, porque agora você tem paz, porque você está seguro e protegido, ciente que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, vejam a importância da oração. A oração, ela não só nos transforma, ela não só alinha o nosso coração com o coração de Deus, mas ela também, ela faz tudo isso porque ela muda a nossa perspectiva, a nossa forma de enxergar a situação. E então, enquanto Jesus orava, as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Você já viu o brilho de um relâmpago, né? É uma coisa forte e incrível, né? E essas foram as palavras que Lucas achou para descrever o que ele estava vendo. Mas entendam que não há palavras que possam explicar o que eles viram. Jesus em seu esplendor, em sua glória. Jesus, ele refugia, ele resplandecia. Era algo incrível de se ver. E eu peguei o que Mateus escreveu e que Marcos escreveu. Olha o que Mateus diz em Mateus 17:2. Ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Olha só como Mateus coloca. A face brilhou como o sol. Você já olhou para o sol? Que luz. Não dá nem para contemplar, né? Não dá. Fica cego. E ele falou, essas foram as palavras dele, sua face brilhou como o sol, suas roupas se tornaram brancas como a luz. Foram as melhores palavras que ele encontrou para descrever o que ele viu. Marcos, no capítulo 9, versículo 2, ele tenta também dar o melhor dele para descrever, e ele fala o seguinte: suas roupas se tornaram brancas, de um branco resplandecente, como nenhum lavandeiro no mundo seria capaz de branqueá-las. Então ele fala, olha, dá para a gente ter uma ideia, né, do que eles viram, né? Tanta glória, tanta luz, tanto brilho, né? E isso aconteceu diante de Pedro, Tiago e João. Então, por um breve tempo,
o único momento no seu ministério terreno, Jesus ele revela um pouquinho, né, por pouco tempo a sua glória. O milagre não é Jesus ter revelado a sua glória. O milagre, o fenômeno, é Jesus ter, por todo o tempo que ele esteve na terra, não revelar a sua glória. Esse é o grande ponto, porque ele é o Senhor da glória, ele é o Rei da glória, ele é totalmente glorioso. E quando a gente fala de glória do Senhor, a gente está falando de um atributo, a gente está falando da somatória de todos os atributos de Deus, a santidade, a justiça, a misericórdia, tudo que você entende que a Bíblia revela sobre Deus é demonstrado nesse fulgor, nesse resplendor da glória dele. É algo pesado, é algo que não podemos suportar, não temos estrutura física para contemplar a glória de Deus e continuar vivos. Tamanho poder, tamanha majestade. Então, é incrível que Jesus, o Verbo vivo, ele se fez carne, ele se esvaziou de toda a sua glória para se tornar um homem, ele se despiu dessa glória para poder ser como nós, irmãos, andar entre nós, comer do nosso pão, beber da nossa água e caminhar nessa terra e morrer numa cruz no nosso lugar. Isso é poderoso demais, né? Isso é glorioso demais. Isso é um grande milagre. E isso foi muito importante, irmãos, porque Jesus ele tinha falado para os discípulos o seguinte, aqueles que estavam na comunhão dos lares na quinta-feira, a gente falou bastante sobre a mensagem, né, o preço do discipulado, a cruz, vir antes da glória. E imagina, Jesus falou para eles, olha, eu vou para Jerusalém e vou morrer lá. O líder, o Senhor de vocês está indo para a morte. É isso que vai acontecer agora. E ele falou uma outra coisa importante. Ele falou, olha, e se você quiser ser meu discípulo, você também tem que estar preparado para morrer. A cada dia você vai negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Então eu vou morrer e você tem que morrer também. Espiritualmente, mas tem que morrer também. E é uma mensagem dura, foi uma mensagem pesada. E agora Jesus está mostrando para eles, lembra do que eu falei para vocês? A cruz não é o fim, a glória de Deus é o fim. A cruz é só um meio para o fim, mas não é o fim. Existe uma glória após a cruz. E ele encorajou os seus discípulos através dessa experiência. No versículo 30, surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus, Moisés e Elias. Então Moisés e Elias. Moisés, aquele homem usado por Deus para libertar o seu povo, a nação de Israel do Egito, a quem foi dada as tábuas da lei. Incrível. Moisés, ele aparece nesse monte para conversar com Jesus. E não só ele, Elias, o grande profeta do Antigo Testamento, ele também aparece. Aquele que foi, aquele que não morreu, né? Aquele que simplesmente entrou numa carruagem de fogo e sumiu, né? Foi arrebatado. Então esses dois, eles aparecem e começam a conversar com Jesus. É interessante, alguém perguntou, por que Moisés e Elias? Por que não Daniel? Por que não José? Por que não Abraão? Por que não Davi? Mas há várias razões, porque eu acredito, eu vou falar algumas para vocês. Moisés e Elias. Primeiro, Moisés representa a lei. Elias representa os profetas. Então o fato de ser Moisés e Elias é a totalidade do Antigo Testamento. Jesus ele veio cumprir a lei e os profetas. Jesus é o cumprimento da lei e dos profetas. Então ele pegou os representantes da lei e dos profetas. Todo o Antigo Testamento está representado aqui através de Moisés e Elias. E eles estavam falando com Jesus. E algumas outras razões que a gente pode citar. Moisés representa aqueles que
dormiram no Senhor ou morreram no Senhor e estão com o Senhor. Elias, aqueles que serão arrebatados, como nós estudamos em Tessalonicenses, estarão com o Senhor também. E acredita-se que esses dois são as duas testemunhas do Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 11, para aqueles que estudam a Bíblia, se você quiser anotar, do versículo 3 a 13, haverão duas testemunhas no período da grande tribulação que vão testemunhar de Jesus Cristo aqueles que estiverem na terra. Então essas são algumas razões por que os dois. No versículo 31, nós lemos o seguinte: apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Então esses dois, Moisés e Elias, eles também aparecem em glorioso esplendor. E eles estavam falando sobre a partida de Jesus. E quando a gente lê partida, a palavrinha em grego é êxodos. Isso significa que está se referindo a tudo que Jesus vai cumprir em Jerusalém: a morte, a ressurreição e a ascensão. Então, tudo isso que se refere à nossa libertação. Assim como Moisés foi usado para uma libertação do povo de Deus, Elias, uma libertação de um falso Deus, Jesus ele veio cumprir a grande libertação, que é nos livrar da morte e do inferno para sempre. Então ele estava indo para a cruz para cumprir essa missão. E eles estavam conversando, a gente pode quase que adivinhar a conversa deles, né? Imagina Moisés falando: nossa, Jesus, eu mesmo me ofereci para Deus, né? E para ser ali uma ponte para o povo, mas Deus não quis, o Pai não quis. O Elias falando também, né? Esse povo é duro, esse povo é difícil. E a gente fica aqui imaginando a conversa que eles tinham. E Jesus, e eles meio que falando, né? Isso é tudo... a gente fica só confabulando, né? Jesus, você vai conseguir, você vai conseguir encarar a cruz, Jesus. Você vai ser humilhado. É isso mesmo, você vai conseguir. E Jesus determinado em ir até a cruz cumprir essa missão. E é incrível. Então a gente sabe que nesse ponto o ministério de Jesus ele dá uma viravolta. E só para vocês saberem, nós estamos há 4 meses da crucificação aqui, nesse ponto do Evangelho de Lucas. Há 4 meses da crucificação. Jesus ele já tinha acabado de falar para os discípulos que ele estava indo para Jerusalém morrer, e ele ia repetir essa mensagem algumas vezes, porque era difícil deles assimilarem, mas Jesus estava indo. Então agora, a partir de agora, o ministério de Jesus vai afunilar até esse momento que é o clímax, né, do seu ministério, que é o pagamento dos nossos pecados na cruz do Calvário. Muito bem. No versículo 32, nós lemos que Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Queridos, observe esse versículo, que ele é muito interessante para mim. Então, Pedro, Tiago e João, eles estavam assim, acompanhando toda aquela glória que eles dormiram, eles estavam com sono pesado. Diz aqui que eles estavam dominados pelo sono. Quando eles acordaram subitamente, eles acordaram de repente. E quando eles acordaram, eles viram aquela cena que estava acontecendo, aquela glória que estava ali. É interessante para mim que eles perderam grande parte do que aconteceu, por causa do sono. E é interessante para mim o quanto nós podemos perder até mesmo de uma glória tremenda de Deus, por causa do nosso sono espiritual, não é? Quanto nós perdemos da glória de Deus? Ele prometeu estar presente. Eu estou aqui. E quanto a gente perde do Senhor por causa da nossa indiferença, da nossa apatia, do nosso sono, da nossa letargia espiritual. Eles pegaram pouca coisa. E o que eles pegaram, só pegaram porque eles despertaram do sono.
E eles viram esses dois homens conversando com Jesus ali. Spurgeon disse o seguinte: é muito provável que nesta ocasião ele tenha se envolvido em uma oração séria por várias horas antes da transfiguração chegar. E é digno de nota que ele foi transfigurado enquanto orava. Toda a bênção chega do grande chefe da igreja, Jesus, a todos os membros do seu corpo místico, que é a igreja, através da oração. Toda a bênção nos chega do Senhor a nós através da oração. E é possível que isso tenha mais tempo do que realmente eles foram capazes de descrever. E é interessante nesse versículo também, se você ler novamente, Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono, acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. A gente leu que Moisés e Elias apareceram em esplendor também. Mas quando os discípulos abrem os olhos e olham e falam do que vem, eles enfatizam a glória de quem? Do Senhor Jesus. Jesus brilhava glorioso e tinha dois homens com ele. Praticamente a glória dos dois não se comparava à de Jesus. Agora, segurem isso e anotem isso, porque a gente vai precisar dessa informação mais tarde no nosso estudo. E é interessante, antes da gente passar para o próximo versículo, que muitas pessoas, elas imaginam essa cena, Jesus flutuando, né, no monte, assim, em cima do monte, com Moisés e Elias também flutuando. Mas eles estavam com o pé no chão, foi algo próximo dos discípulos, tá? Não foi uma coisa assim, flutuante, não foi uma coisa real. Isso mostra e prova para nós que há uma glória que é real, irmão. Ainda que a gente não possa vê-la hoje, a gente pode crer que ela existe. E sabe o que é impressionante? Que os discípulos, eles identificaram Moisés e Elias quase que imediatamente. Isso também mostra para nós o seguinte, que no céu, nós vamos ser capazes de reconhecer um ao outro sem precisar de crachá, sem precisar de identificação, não é? Alguma coisa vai nos lembrar. E, irmãos, falar do céu é um assunto glorioso, não é? Porque eu fico imaginando os irmãos que foram antes de nós, os familiares, os parentes que partiram antes de nós, e a grande reunião que nós teremos lá, não, com esses irmãos amados, né? E também com toda essa turma que a gente lê e aprende, né? Com os erros e acertos dele, Abraão, Davi, José, e por aí vai, né? Então vai ser uma festa maravilhosa, mas eu creio, você sabe que nada vai se comparar à alegria e à satisfação de contemplar o nosso Salvador face a face, né? Contemplar a glória do nosso Senhor e fazer parte dessa glória, não tem preço. Versículo 33 agora. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Observem essa nota de Lucas, ela é muito importante. Pedro não sabia o que estava falando mesmo, tá? Sabe quando você fala precipitadamente? Eu aposto que você sabe o que é isso. Parece que aquela palavra fica ecoando, né? Você tem uma vontade de engolir aquela palavra de novo, mas já é tarde, né? Ela já saiu e ela já fez o estrago que tinha que fazer, né? Não tem como voltar atrás. É por isso que Lucas fala, ele não sabia o que estava falando. Gente, quando Moisés e Elias estavam se retirando, Pedro, ele tem uma grande ideia. Na cabeça dele é grande ideia. Ele disse: Senhor, é bom estarmos aqui. Eu tenho uma ideia. Tenho uma solução para todos os problemas, né? É incrível quando a gente fala assim para Deus, né? Senhor, eu tenho uma solução para todos os problemas. E essa solução nunca implica morte do eu, né? Essa solução nunca implica que a minha vontade vai ser deixada de lado. O importante não sou eu, o foco não sou eu. O foco é Jesus, o foco é a vontade de Jesus, ainda que eu não goste, ainda que eu não entenda, ainda que eu não saiba direito. Dificilmente a gente quer isso.
Todos nós somos como Pedro. Nós queremos dar uma solução em que o nosso ego seja intocável. Porque Pedro, ele não dá essa solução só para livrar Jesus da cruz. Ele dá essa solução para que ele fique ali, gozando do plena glória. Ele está pensando nele, sim. Ele quer, aqui está bom. Para que descer desse monte? E a gente não pensa assim? Quando a gente está numa situação muito boa, a gente tem uma experiência muito legal, a gente foi para um retiro bacana. Não importa a situação, a gente fala, não, nada pode mudar. Tudo tem que ficar assim. Se a gente pudesse segurar e amarrar circunstâncias, né? A gente faria isso. Porque a gente não quer que nada mude. Mas as coisas mudam, as circunstâncias mudam e nós mudamos também. Isso tudo faz parte do crescimento, isso tudo faz parte do aprendizado, isso tudo faz parte dessa maturidade cristã. E a gente precisa aprender a abrir mão, muitas vezes, daquilo que é tão bom para nós, né? Para que seja feita a vontade de Deus. Então Pedro, ele se precipitou, né? Ele queria fazer uma tenda, e o pior, irmãos, disso tudo, dessa fala, é que ele iguala nessa fala de Pedro, Jesus, no mesmo patamar de Moisés e Elias. Ele falou, vamos fazer 3 tendas, fazer uma para o Senhor, Moisés e Elias, está tudo certo, a gente fica aqui mesmo, ninguém precisa ir embora. E esse foi o maior dos erros dele, né? Igualar Jesus a Moisés e Elias. E aí vem uma nuvem de glória agora, irmãos, que enquanto ele está falando a besteira dele, a asneira dele, desculpa, né? Enquanto ele está falando aquilo que não faz sentido nenhum, ele é interrompido por essa nuvem. É como se Deus falasse, fica quieto, Pedro. Deus é tão bom que ele faz isso, né? Às vezes a gente está indo numa direção que não tem nada a ver com Deus, e ele para. Ele intercepta, ele impede a gente, né? E ele mostra a vontade dele. E eu chamo isso de bondade de Deus. A bondade de Deus, ela sempre é revelada quando ele nos impede de fazer algum mal. Essa é a bondade de Deus. Ela sempre vai nos impedir. Então, às vezes a gente confunde bondade com benignidade, né? Benignidade é gentileza, é doçura, é algo, é um favor, né, que te faz bem, te faz sentir bem. A bondade nem sempre ela vai te fazer sentir bem, mas Deus mostra a sua bondade, muitas vezes nos repreendendo, muitas vezes nos corrigindo, muitas vezes nos impedindo de quebrar a cara, de forma dura, como um pai corrige o filho. Nenhum pai gosta de corrigir o filho, né? Pelo menos é bem difícil, né? Isso vai doer mais em mim do que em você, né? Já ouviu essa frase? Mas a gente faz por amor, né? A gente faz por amor. E Deus mostra a bondade dele muitas vezes nos corrigindo. Então Deus mostra a sua bondade aqui. Vamos ver o versículo 34. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu, os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Então essa nuvem é a nuvem de glória de Deus. E ela vem, a mesma nuvem, a mesma palavra que é descrita quando a nuvem vem sobre Maria, né? A sombra do Altíssimo veio sobre ela, e Jesus começou a ser gerado no ventre dela. Então essa concepção, né, do Espírito Santo sobre a vida de Maria, a mesma palavra usada aqui, e a gente sabe que é uma referência à nuvem de glória do Antigo Testamento, é como Deus escolheu se manifestar, e eles ficaram com medo, porque tamanho peso, tamanha glória, tamanho poder de Deus revelado ali naquele momento. Não tinha outro sentimento a não ser temor. Sempre que Deus revela um pouquinho dessa glória para nós caímos com o rosto em terra, irmãos. É gerado um santo temor no nosso coração, porque Ele é grande demais, Ele é poderoso demais, Ele é bom demais. Tudo de excelente Ele é demais, e a gente se sente tão pequenininho, né?
Então eles ficaram apavorados. Spurgeon, falando sobre isso, ele disse o seguinte: nós não sonhamos a nossa fé, ela não veio a nós como uma visão da noite, mas quando estávamos totalmente acordados, vimos a glória de Cristo. E isso é importante para nós, porque nós fomos impactados de alguma forma com essa glória de Deus um dia. O Senhor se revelou para nós e nós rendemos o nosso coração a Ele. Nosso coração, a nossa vontade, a nossa vida. Porque Deus de alguma maneira se revelou para nós. Talvez não visivelmente, mas no nosso coração. Versículo 35. Dela saiu uma voz que dizia: este é meu filho, o escolhido, ouçam-no. Então daquela nuvem que cobriu os discípulos no momento que Pedro estava se precipitando em falar aquelas palavras, de fazer 3 tendas, veio uma nuvem sobre eles, sobre o monte em que eles estavam, envolvendo eles, e da nuvem saiu uma voz. Então imagina que momento apavorante, não é? Porque uma coisa é ouvir a voz de Deus no nosso coração, mas ouvir a voz de Deus audivelmente, meu Deus, é difícil, dá medo, dá medo. Então da nuvem saiu uma voz que dizia: este é meu filho, o escolhido, ouçam-no. Então Jesus, ele cala a boca de Pedro, né? Deus, ele cala a boca de Pedro. Fica quieto, Pedro. Esse é meu filho, o escolhido. Ouça ele. Ele é o foco. É nele que você tem que prestar atenção. É ele que você tem que se focar. Quando Deus usa o termo meu filho, o escolhido, uma outra tradução é meu filho amado. A mesma frase que ele falou no batismo de Jesus. E o Pai falaria a mesma frase uma semana antes de Jesus ir para a cruz. 3 vezes o Pai se manifesta do céu e fala: esse é o meu filho amado. Esse é meu filho escolhido. E em Isaías 42:1, nós lemos o seguinte: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porei nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Então Jesus é o Filho amado de Deus, que Ele deu para a nossa salvação. Para fazer, na verdade, para mostrar, eu creio, que de nenhuma forma nós vamos experimentar a glória de Deus, senão como quando no nosso nascimento espiritual, nascer de novo. Isso é um milagre, irmãos. Saber que eu e você, pecadores destinados ao inferno, podemos de alguma forma ter uma revelação da parte de Deus de que Jesus é vivo, de que Ele é o Filho amado de Deus, que nós podemos ouvi-lo, que Ele veio pagar o preço dos nossos pecados e nós podemos ser salvos e perdoados por causa dEle. Conhecer Jesus, irmãos, é o momento mais glorioso da vida de uma pessoa. E é por isso que o Pai tem que se manifestar e chamar a atenção do Pedro. Versículo 36. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si. Naqueles dias, não contaram a ninguém o que tinham visto. Então, assim que a voz falou, os dois, Moisés e Elias, foram embora, e os discípulos não falaram mais nada. Eles ficaram mudos. Eles não contaram isso para ninguém. E só mais tarde, Pedro, ele vai escrever sobre essa circunstância, e João também. Eu quero destacar para vocês, em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 16 a 18, Pedro, ele escreve assim: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos, presta atenção, testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai
quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Então ele ficou mudo temporariamente, mas ele não podia esconder para sempre essa experiência que ele teve. E ele escreve. João, da mesma forma, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, ele diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito e vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. É assim que João descreve Jesus e a sua glória. E para nós concluirmos, irmãos, algumas razões por trás desse evento. Primeiro, foi o selo de aprovação do Pai, tá? Esse foi o selo de aprovação do Pai. Pode mudar o slide, tá bom, gente? Para a confissão de fé que Pedro disse, quando Jesus perguntou para ele no estudo passado: quem vocês dizem que eu sou? Ele falou: tu és o Cristo de Deus. Tu és o Cristo de Deus. Então essa experiência para Pedro foi com um selo de aprovação de Deus. Você acertou, Pedro. Jesus é Deus em carne. Ele é o Rei da Glória. Segunda razão foi a maneira do Pai encorajar o Filho na sua jornada para Jerusalém, para enfrentar a cruz, para ser zombado, cuspido, ter a barba arrancada, receber uma coroa de espinhos, tudo isso no nosso lugar. E essa glória essa experiência que ele teve no monte, foi como o Pai encorajando: filho, esse é o caminho, mas vai passar rápido. Depois da cruz, é só glória. E 3, não foi só um modo de Deus encorajar, o Pai encorajar o Filho, mas também os discípulos e a nós. Em 1 Pedro 4, de 12 a 13, Pedro ele diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Pedro ele entendeu. Aquele Pedro do monte que queria fazer 3 tendas, ele foi transformado. Ele foi mudado, de dentro para fora. E é importante lembrar, irmãos, que essa metamorfose na nossa vida, ela acontece de dentro para fora. Ela não é algo forçado. Ela não é um uniforme que todo mundo tem que colocar, todo mundo tem que caber. Ela não é é um processo. É um processo de dentro para fora que acontece no tempo de Deus na vida de cada um de nós. Mas começa quando a gente conhece Jesus e termina quando a gente vê Ele face a face. Todos que creem e conhecem o Senhor estão nesse processo. E o ponto 4, Jesus ele confirma, né, que isso é uma ilustração do reino prometido após a cruz e o sofrimento, aos seus discípulos também e a nós. 5, Jesus ele tranquiliza os seus discípulos de que as profecias dos profetas do Antigo Testamento, todas elas vão se cumprir. E 6, é uma lição prática para nós também. Ao nós meditarmos na palavra de Deus, irmãos, ao nós andarmos com Jesus diariamente, nós podemos ter certeza que essa transformação está acontecendo. Nós não podemos vê-la visivelmente, mas ela está acontecendo. Eu separei alguns versículos finais sobre isso. Romanos 12, 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 Coríntios 3, 18.
E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Então, enquanto nós meditamos na palavra, enquanto nós andamos com Jesus, enquanto nós damos ouvidos, atendemos a sua voz, as suas palavras, nós estamos sendo transformados. O Espírito Santo de Deus está trabalhando em nós, e nós olhamos para Jesus na palavra dele, e o Espírito Santo vai nos conformando a essa imagem. Então a Bíblia ela vai revelando Jesus para nós, enquanto nós cremos e obedecemos, o Espírito vai nos moldando. É assim que funciona essa transformação. E o nome teológico para essa metamorfose espiritual é santificação. Nós estamos sendo santificados. Isso significa que nós estamos sendo transformados à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Estamos nos parecendo cada dia mais com o Senhor Jesus. E glória a Deus por isso. 2 últimos versículos. Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmão, se você foi escolhido, salvo, justificado por Deus, você está no meio de um processo. E aqui no versículo 29 ele fala que o final desse processo é ser igual a Jesus. Então, glória a Deus, porque esse é o plano de Deus. Ele predestinou a todos que foram salvos para esse fim, de serem conforme a imagem e semelhança do Senhor Jesus. E 1 João 3,2: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Amém? São encorajados? Amém? Então vamos ficar de pé e agradecer a Deus, em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, obrigado por essa promessa, Senhor, de glória, por essa promessa de transformação, que já está em ação. E Deus, eu oro que todo o Teu povo seja encorajado essa noite, Senhor. Eu oro que o Senhor levante as cabeças, que o Senhor firme os olhos no Senhor, porque as lutas são muitas, Senhor, as imperfeições são inúmeras, ó Deus, as dificuldades não dá nem para contar, Senhor, mas, ó Deus, não é por força nem por poder, mas pelo Teu Espírito, Senhor. Senhor, nós cremos na Tua palavra e que toda ela se cumprirá, Senhor, e que o Senhor é Deus e nós não somos, e aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Eu oro que o Senhor traga todos os corações, ó Deus, essa noite, quebrantados, Senhor Deus, aos pés da cruz, possamos, ó Deus, entregar ao Senhor nossas frustrações, todas as condenações, ó Deus, todos os pecados, todas as culpas, Senhor, tudo aquilo que tenta distorcer, ó Deus, quem Tu és assim, para nós, Senhor. O que a Tua palavra nos diz claramente, Senhor. Senhor, não deixa que nenhuma mente fique confusa nessa hora. Não deixa, Senhor Deus, que nada venha ofuscar, ó Deus, a glória, o brilho, Deus, dessa palavra nos corações, Senhor. A Tua palavra, ela tem poder por si só, Deus, de transformar uma vida, de convencer uma alma, Senhor, de transportar, ó Deus, alguém do inferno para o céu. Senhor Deus, trabalha nas mentes, Senhor, trabalha nos corações. Senhor, nos traga todos, ó Deus, para mais perto de Ti essa noite. Queremos contemplar a Tua glória, Senhor. Abre os nossos olhos para que a gente Te veja, Senhor. Não nos deixa, Senhor Deus, sair desse lugar da mesma forma que entramos, Senhor. O Senhor está aqui, Senhor. O Senhor está trabalhando em nossos corações.
Completa a tua obra, Senhor. Um pouco mais essa noite, Senhor. Oh Deus, essa tua glória, ela transcende a matéria, ela transcende o que é tangível e palpável, Senhor. Ela transcende aquilo que nossos olhos carnais são limitados a enxergar, Senhor. Senhor, é só o teu poder para nos dar fé, poder olhar além dos nossos olhos naturais, Senhor. Contemplar, ó Deus, o teu poder, a tua majestade, Senhor, quem tu és, aquilo que a tua palavra revela sobre quem tu és, Senhor. E nós nos rendemos, Senhor, nós nos rendemos, nós nos humilhamos, Senhor, e nós te agradecemos, Senhor, porque agindo o Senhor, não há quem possa impedir, Senhor. A ti seja, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, hoje e para sempre. Amém. Irmãos, nós, se toda vez que eu tiver que ceder para a vontade do Espírito Santo, eu estou me anulando. Mentira do diabo, tá bom? Porque, na verdade, nós nos encontramos, nós nos identificamos em Cristo quando a gente aprende a andar no Espírito. Quando a gente aprende a ouvir a voz do Espírito, quando a gente aprende a discernir. E como que eu sei quando é a minha vontade, a vontade do Senhor? É muito fácil, a minha vontade, ela nem sempre vai me trazer para perto de Deus. A vontade do Senhor, do Espírito Santo, sempre vai me trazer para perto de Deus. É fácil, com o tempo você aprende a discernir cada vez mais fácil isso. Então Jesus, ele está falando, olha, é perdendo que se ganha, A vida cristã é morrendo que se vive e é perdendo que se ganha. Só mesmo quem conhece Jesus vai entrar nessa barca, não é verdade? Quem não conhece vai fazer volume com a multidão, não tem jeito. Então, como alguém falou, você não tem como conhecer a vida até que você vá de encontro à morte, Você realmente morra para si mesmo. E não tem como ressurgir sem antes morrer primeiro. Então, Jesus, ele dá quando ele fala isso, que quem perder a sua vida por minha causa, ele se salvará, ele está dando para nós uma esperança. Ele está falando, olha, não pensa que a morte é o fim, porque não é. Na verdade, a gente sabe que fisicamente Jesus venceu a morte, nós não vamos morrer, mas a gente está falando espiritualmente aqui. A gente está falando de morrer para nossa vontade todos os dias, para fazer a vontade de Deus, E ele está falando, olha, e há uma promessa de vida aí. Não é essa morte ou esse sofrimento, não é tudo, não acaba aí, não para aí. Tem algo muito maior e melhor depois disso. E olha, gente, essa frase, esse versículo que nós lemos, o 24, ele aparece em todos os evangelhos, e em 2 evangelhos aparece 2 vezes. Isso quer dizer o quê? Que essas palavras de Jesus elas são muito enfatizadas na Bíblia, e nós precisamos dar muito ouvido e atenção a elas, tá bom? Sobre o discipulado, o custo do discipulado. Então Jesus... uma coisa importante que muitas pessoas fazem confusão, rapidinho, gente. Algumas pessoas, Jesus, ele está falando de discipulado. Ele está falando de seguir Jesus, de alguma coisa que nós escolhemos fazer. Ele não está falando de filiação, tá? Filiação, se tornar filho de Deus, a Bíblia é muito clara a respeito. Você se torna filho através da fé, tá bom? É simples. Jesus, ele morreu por nossos pecados. Se você crê, você é salvo, tá bom? O que Jesus está falando é o preço de quem quer segui-lo, quem quer se tornar parecido com ele, quem realmente deseja andar em comunhão com ele. Então, nem todos, que fazem parte da igreja ou são salvos são discípulos, correto? Porque muitos creem, mas
não querem pagar o preço do discipulado. E aí a gente vê o quê? Uma igreja imatura, infantil, cheia de milindre, uma igreja fraca espiritualmente, uma igreja doente, uma igreja que vive na UTI, né? Tá sempre mal, porque o relacionamento que tem com Jesus não é diário, não é uma caminhada, é um conhecimento de que, como o Hudson falou ontem, né? Como aqueles leprosos, né? Foram salvos, foram curados. 10 foram curados, um só voltou para ser grato, né? Então, a igreja vive como aqueles ex-leprosos que, aí, valeu Jesus, ó, aquela obra na cruz foi o máximo, hein, cara, tu é o cara, mas a gente se encontra aí no céu, tchau. E aí, aí vive uma vida aí, uma vida de louco, né? Porque eu vou te falar uma coisa, gente, uma vez que o Espírito Santo passa a habitar dentro de você, irmão, para voltar à vida antiga, é difícil. É difícil. Você não tem mais paz, você não tem mais prazer em nada, nada, né? Nada é o mesmo barato, nada é mais tão interessante, nada é tão legal mais. Não é. Por quê? Porque você não é mais o mesmo. Só que você pode continuar nesse deserto espiritual até o fim da sua vida, né? É uma pena, porque é uma vida abundante esperando por nós. Provar e ver de que o Senhor é bom, irmãos. Então, o discípulo não é alguém que aprende intelectualmente, um discípulo é alguém que anda com o mestre, e o final do discípulo é ser igual ao mestre, né? É uma certeza, é uma esperança. Quando as pessoas elas falam, olha, eu creio, mas elas não seguem Jesus, irmãos, eu não sei. Cada um é que sabe da sua fé e Deus é que sabe do coração de cada um. Eu não posso julgar e eu não posso pôr a mão no fogo por ninguém, diz aí, não é verdade? Eu só sei que eu tenho a minha vida, não é verdade? E é o suficiente para dar conta diante de Deus. E eu quero ter certeza que eu estou aproveitando o máximo tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz para mim. E ter certeza que Deus me ajuda a estender a mão sempre que precisar para os irmãos, quando eles precisarem. É para isso que Deus nos chamou, irmãos. É para isso que Deus te chamou. Jesus está falando com você essa noite. Ele quer que você seja um discípulo dele. Ele não quer que você seja mais um na multidão, confuso. Uma hora está bem, uma hora está mal. Uma hora sabe o que é vontade de Deus, outra hora não sabe. Não sabe se ri ou se chora, né? Jesus não quer isso para você, irmão. Jesus tem algo tão grande, tão bom. Infelizmente, muitos se contentam em ser ouvintes, né? E não praticantes. Mas não existe nada tão certo do que você ouvir e obedecer à vontade de Deus. Isso significa ser identificado com Ele, né? No sofrimento e em glória também. Eu quero ler Romanos 12, de 1 a 2, que é tudo que nós podemos fazer, irmãos, nos render. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, se algo que eu e você podemos fazer e queremos fazer é nos render a Deus diariamente, para poder experimentar dele a vontade boa, perfeita e agradável. Versículo 25, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Não há garantias, irmãos, a não ser que você deseje fazer a vontade de Deus.
que o fim vai ser glorioso. Não existe outra garantia. E versículo 26, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vir em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Então Jesus, ele nos fala que aquele que tem vergonha dele, ele também vai se envergonhar, tá bom? Por que as pessoas teriam vergonha de Jesus? Né? Por várias razões, né? Medo, pressão social, orgulho intelectual ou cultural. Mas cada um vai responder por si só. 2 Timóteo 2, de 11 a 13, diz que esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele também viveremos. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Louvado seja o Senhor. Versículo 27. Garanto-lhes que alguns que aqui se acham, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. A gente vai falar mais no próximo estudo sobre o reino de Deus, mas Jesus está falando uma promessa para eles. Olha, garanto que alguns que aqui se acham, de modo nenhum, vão experimentar a morte antes de ver o reino de Deus. Não vão morrer antes de ver a glória de Deus. E ele estava se referindo a 3 coisas. Jesus se refere a Pedro, Tiago e João, que na passagem seguinte vão vê-lo no Monte da Transfiguração, né, em corpo glorioso. Ele está se referindo a todos que presenciaram a sua morte e a sua ressurreição, e a todos que participaram do Pentecoste e da expansão da igreja, em Atos 2. Tá? Tudo isso eles puderam comprovar e ver antes de morrer o reino de Deus. Tá? Para concluir, eu quero terminar com 2 coisas. Salvação é o presente de Deus. Jesus morreu e nós recebemos pela fé. Simples. Discipulado é o nosso presente para Deus. Diariamente tomarmos a nossa cruz, morrermos para a nossa vontade, para fazermos a vontade do Senhor. E assim nós estaremos seguindo Ele em todas as áreas da nossa vida. Amém? Irmãos, minha oração sincera, sabe, que é te ver regozijando com o Senhor. E esse é o meu desejo. Ai, como eu queria que todos entendessem isso. Que Deus, Ele tem um banquete preparado para cada um de vocês individualmente. Que Jesus quer tomar a tua mão e te mostrar grandezas gloriosas, sabe? Revelar para vocês a palavra dEle, mistérios profundos, coisas ocultas ao conhecimento do homem, que Deus deseja revelar para aqueles que o amam, temem e desejam um relacionamento com Ele. Mas, irmão, eu não posso forçar você. O discipulado é uma coisa que cada um tem que querer, né? Seguir Jesus é individual, né? A salvação é individual e o discipulado também é individual. Então, fica aí. A minha parte é te falar essa verdade. E agora é com você, tá bom? O que você vai fazer com isso, né? Eu não sei, mas eu oro que você queira presentear Jesus com a tua caminhada, com o teu coração. Jesus, Ele não pede para a gente ser falso. Tá tudo bem, ou tá tudo bom. Não, pelo contrário. Jesus, Ele quer que a gente seja super sincero. Senhor, está muito difícil, isso é muito ruim, isso é muito difícil, eu não sei isso, eu preciso aprender isso. Não é? Criança, você fala 10 vezes, ela vai fazer 10 vezes errado, né? Mas ela repete, ela fala o que você fala, quer dizer, não está entendendo, né? Só não consegue fazer, né? Mas está entendendo, né? Jesus, Ele quer que a gente seja sincero, Ele não quer que a gente, sabe, coloque uma máscara de religioso. Para a ferida ser curada, ela tem que ser exposta, não é? Tem que deixar o Senhor tratar. Então é por isso que a gente está aqui, irmãos. A gente está aqui não porque a gente é perfeito, né? Mas porque Deus nos ama perfeitamente e só Ele pode dar jeito na nossa vida. E nós cremos. Né? Vamos ficar de pé e louvar o Senhor. Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado. Obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor. Senhor, Deus, é uma palavra dura, uma palavra difícil, mas, Senhor, é uma palavra de Deus. É como maná do céu, Deus, é
é refrigério para a alma, Senhor. A gente precisa ser confrontado com a verdade, Senhor, porque nós somos tão falhos, Senhor, e tão malandros, Senhor, e vamos tentar driblar o máximo que pudermos, Senhor. Mas Deus, obrigado porque o Senhor nos pega de jeito, Senhor. O Senhor nos coloca em situações que nós não temos como fugir delas, Senhor. E a única saída que temos é nos render. Obrigado, Senhor, que a gente não precisa fingir uma religiosidade, Senhor. Obrigado porque a gente não precisa falar que essa vida é fácil, Senhor. Mas obrigado porque não há nada mais glorioso do que essa vida, Senhor. É tão glorioso, Senhor, saber que mesmo não podendo morrer para nós mesmos, Senhor, o Senhor faz alguma coisa, o Senhor nos dá uma graça, Deus, de não conseguir fugir da Tua presença, e nós podemos nos render como Pedro, Senhor. Para onde irei eu, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. Não adianta querer fugir do Senhor, não adianta querer enganar o Senhor. Ninguém jamais vai conseguir enganar o Senhor. A gente está se enganando, Senhor, e até quando a gente vai estar se enganando, Senhor? Não deixa, Senhor, não deixa Teu povo continuar, Deus, nessa brincadeira, nessa farsa, Senhor, tão sem sentido, Senhor, porque só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor. E agindo, Senhor, não há quem possa impedi-lo, Senhor. O Senhor nos chamou para si, Senhor. O Senhor nos escolheu, ó Deus. O Senhor nos amou, o Senhor nos salvou. Porque o Senhor tem um plano para as nossas vidas, Senhor. Lembra-nos de Jonas, Senhor, fugindo da Tua vontade, Senhor. O máximo que podemos fazer é retardar o processo, Senhor. Mas no final das contas, Tu és Deus e nós não somos, Senhor. No final do dia, Senhor, é só o Senhor quem vence. Nós nunca vamos brigar com Deus e vencer. Nunca. Nunca. É impossível, Senhor. É impossível. Senhor, eu clamo misericórdia. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós. Nos dá um coração ensinável. Nos dá um coração, Senhor, que deseja aprender contigo, Senhor. Nos dá um coração, Senhor Deus, que se rendeu ao chamado do Senhor, ao discipulado, Senhor, a morrer para si a cada dia, Senhor. Deus, Tu sabes, ó Deus, Tu nos conheces, Senhor. Tu nos sonda e nos conheces, Senhor. Sabe, Deus, por onde andamos, quando dormimos e nos levantamos, Senhor. Conhece o que pensamos e cada palavra antes de sair da nossa boca, Senhor. O Senhor nos cerca por trás, por diante, Senhor. E ainda que nós tentemos nos esconder no inferno,
ainda lá teu Espírito nos acha e nos chama de volta, Senhor. Como poderemos fugir do teu Espírito, Senhor? Como poderemos fugir da tua presença, Senhor? Eu oro por uma noite de rendição, Deus. Eu oro por algo novo no nosso meio como igreja, Senhor. Eu sei que o Senhor vai fazer uma obra como igreja quando o Senhor fizer uma obra individualmente, porque nós somos a tua igreja, Senhor. E o que o Senhor quer fazer e o que nós queremos ver acontecendo grande, tem que começar acontecendo na nossa própria vida, Senhor. E não adianta a gente procurar culpado, Senhor, quando o Senhor está falando conosco, Senhor. Quando quem tem que mudar somos nós mesmos, Senhor. Então, Senhor, recebe nessa hora toda a honra, toda a glória e toda a gratidão, todo o louvor que te é devido, Senhor, toda a reverência, Senhor, porque Tu és Deus, Senhor, Tu és soberano, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor, nós Te amamos, Senhor. Nós nos prostramos diante do Senhor essa noite, Deus, e reconhecemos a Tua majestade, Senhor, que Tu és Rei, que Tu és Senhor. Age com o Teu poder, Deus, sobre as nossas vidas.